Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Raffles Press, Biblioteca Submersa. E hoje um programa especial aí para, digamos assim, a abertura do nosso novo projeto no Catarse. Vai ser o romance, é noveleta, não é uma novela, na verdade, Core, do Bo Reinholt, não é? Que é um escritor dinamarquês. Bom, mais detalhes da campanha estão no link na descrição do vídeo, mas eu vou falar um pouco sobre o fantástico dinamarquês, ou melhor, o fantástico escandinavo, que traz alguns elementos muito instigantes que vão se desenvolver na trama do Reinhold de uma forma bastante peculiar, bastante, digamos assim, complexa, né? Tem uma complexidade que instiga bastante o leitor, né? Como de outros autores contemporâneos escandinavos que a Raffles pretende lançar no futuro próximo, né? Então eu vou falar um pouco dessa tradição do fantástico escandinavo. Não é, evidentemente, a minha área de expertise. Eu não conheço o idioma, leio traduções, eu mesmo não traduzo, né? Tem excelentes, excepcionais tradutores desses idiomas, né, do norte da Europa no Brasil. Inclusive o Guilherme Braga, né, que está trabalhando no Core, né, tradutor que já foi até indicado a premiações importantes no país. E editores, né, que trabalham bastante tempo com isso. Acho que o maior expoente é o Bruno Costa, grande editor da Ex Machina, que conseguiu trazer muita, digamos assim, atenção para esse fantástico escandinavo com o Poderes das Trevas, né, campanha aí realizada junto à editora Clepsidra, que trouxe bastante visibilidade para esse universo. Mas o Bruno Costa já trabalha, né, já trouxe aí o Raposa Sombria, que eu já fiz aqui resenha recentemente, né, do Sion, e tem trazido essa tradição literária menos conhecida por conta da barreira idiomática, né, para o Brasil. Mas, pois bem, o que eu vou fazer então? Eu vou falar sobre alguns, digamos assim, elementos centrais desse tipo de narrativa e como eles se refletem em autores contemporâneos, né, como o próprio Reinhold, né? É interessante que os pesquisadores que trabalham com o fantástico e o gótico escandinavo, eles destaquem sempre que essa, digamos assim, essa tradição local, né, como em outros países, como na Espanha, como na França, o impacto, né, do romance gótico, que foi, digamos assim, e o Schauerroman, né, na Alemanha, que foram determinantes para uma nova reconfiguração narrativa na Europa, né, e geraram aí as correntes, digamos assim, regionais, né, de interpretação dessas traduções, juntamente com o desenvolvimento narrativo e filosófico, especialmente de um autor como Marquis de Sade, que tem uma importância fundamental também nesse sentido, e que vai sendo aos poucos lido por toda a Europa também, configurou, né, esse universo narrativo com várias, como eu disse, várias especificidades locais ou regionais. No universo escandinavo ele se desenvolveu em uma série de narrativas interessantíssimas, muito poucas traduzidas para idiomas fora, né, do próprio idioma original, dinamarquês, norueguês, etc. Então foi muito pouco, finlandês mesmo, muito poucas disponíveis para o leitor que não seja fluente nesses idiomas, né? Mas se desenvolveu com bastante fluidez, né, na segunda metade do século XIX, ali até meados também, né, um pouco antes, meados, né, 1840 em diante. E os pesquisadores e analistas, eles têm mais ou menos como um dado certo, que esse tipo de narrativa ela tem um forte elemento, digamos assim, de um conflito entre paganismo, uma identidade pagã muito poderosa, e a percepção cristã, dada aí como a percepção civilizada ou correta do mundo. É interessante que esse conflito é muito forte e revela realmente uma tensão histórica na conversão, né, desses povos ao cristianismo, uma conversão relativamente tardia, né,
a influência do cristianismo ou do islamismo mesmo, né, das religiões com um teor monoteísta mais evidente ou mais definido, é bem recente, assim, historicamente, né, quer dizer, ali do meados da Idade Média. Existe um relato de viagem muito interessante na região, publicado pela Carambaia, né, e que inspirou o filme O 13º Guerreiro, de um comerciante, enfim, um viajante, né, árabe, que visita essas paragens e descobre todo um outro universo de novas configurações religiosas, e que esse paganismo, essas tradições pagãs, têm uma força ainda bastante considerável nos hábitos das pessoas da região. Então, a cristandade parece algo meio recente, né? E algo meio forçado. Então, o que é identificado por vários analistas e pesquisadores que se debruçam, né, sobre o gótico e o fantástico nas tradições escandinavas, países como Dinamarca, Noruega, Finlândia, etc., é realmente essa natureza de um paganismo muito poderoso, digamos assim, da revitalização ou da busca, né, de mitos, dos mitos antigos que ressurgem de repente e às vezes perturbam, né, a ordem das coisas. Tudo bem que em muitos casos a ordem retorna, mas essa perturbação já indica o poder do mito, né, o poder de como esse mito poderoso destrói, né, as convenções estabelecidas por uma conversão forçada e tardia ao cristianismo. E é interessante que mesmo o Raposa Sombria, que eu resenhei, né, se vocês puderem ver a resenha, né, que é o vídeo imediatamente anterior a este, vocês vão perceber que no próprio Raposa Sombria existe esse elemento. Existe uma busca do mito e da ideia de raposa, até como eu falei, de uma forma universal, porque o Sion com certeza conhece as outras mitologias, sabe da importância da raposa, por exemplo, no Japão. Então, a narrativa contemporânea nesses países tenta reconectar esses mitos em outras tradições, e isso faz aquilo que causava uma certa tensão, a tensão, né, do gótico e do terror, a tensão disfórica, a tensão do elemento da negatividade e digamos assim, do caos, do desequilíbrio. Nessas narrativas contemporâneas é o elemento que se busca, na verdade, a nova conexão, um tipo de percepção nova dos mitos que aparentemente aquela própria terra carrega, né? Existe uma noção muito forte de Genius Loci, né, nessa tradição do fantástico e do gótico escandinavo, e acho que também na tradição da literatura escandinava de um modo geral, inclusive das sagas e tal. Genius Loci é muito poderoso por conta do próprio trauma da região, né? Como é difícil sobreviver num território como aquele, tão gelado, com pouca possibilidade de obtenção da terra, de alimentação e mesmo do mínimo necessário, né, para a sobrevivência. Enfim, o primeiro, digamos assim, farol, né, nessa estranha tradição do fantástico escandinavo, eu acredito que seja Swedenborg. Emanuel Swedenborg. A gente vai falar um pouco mais dele nesse vídeo ainda, na segundo grande farol. O Swedenborg, ele era um sábio, um filósofo e um cientista, né, na tradição dos polígrafos do século XVII, XVIII, ou pós-renascentistas, né, que seriam aquelas pessoas que trilhavam vários caminhos simultaneamente para a construção do conhecimento. A obra dele é muito multifacetada, né, é dividida em pré- e pós-crise, porque ele teve uma crise espiritual em Londres, onde ele inclusive morreu, ele viveu boa parte da vida dele, e depois de um jantar e tal, e ele passou a ter visões. Aí ele abandonou as pesquisas científicas que ele desenvolvia até então, que foram várias, são bem vastas inclusive, e ele partiu para o desenvolvimento de uma estruturação de uma espécie de teologia muito intrincada e muito complexa, que dialogava de certa forma com a tradição científica que ele também pertencia, mas de uma outra maneira, né, de uma maneira mais visionária. Então ele passou, de certa forma, não bem instrumentalizar, mas as visões dele são centrais para o desenvolvimento da teologia dele. Um processo que não é novo, se existe, por exemplo, no mestre Eckhart, né,
no Böhme, no Jacob Böhme, em outros místicos alemães do final do Renascimento, né? Mas no caso dele, a estruturação racionalista é bem forte e impulsiona, né, numa direção mais ou menos instigante até da percepção de um outro mundo, né, do paraíso, do inferno, numa solução de continuidade, como se houvesse uma coexistência desses elementos aparentemente antagônicos, mas que não são em si, como uma continuidade da mesma criação divina. É uma teologia muito complexa e confusa também, né? O Kant atacou bastante essa percepção sacra, né, do Swedenborg, mas a natureza visionária dela é inegável, né? Essa natureza visionária, por exemplo, inspirou diretamente o maior poeta visionário do romantismo, que é William Blake, que tentava refutar, ele tinha críticas bem ásperas ao Swedenborg, mas ao mesmo tempo ele sabia bem desse diálogo de visionários, né? As visões dele mesmo com as visões do seu precursor exilado, né? Sueco exilado ou norueguês, não lembro, enfim, nórdico ou escandinavo exilado lá em Londres, né? Então, aqui nós vemos em Swedenborg, primeiro, essa tentativa de uma espécie de sincretismo universal de religiões e crenças e de mitos também, por um lado, e por outro, essa natureza visionária que é essencial, né? A visão, essa percepção de uma outra realidade, ou de uma realidade não bem alternativa, uma realidade transfigurada, isso vai persistir até hoje. Então isso vai persistir, e isso existe também no Reinhold, no Sion e outros autores, né? Então, a natureza visionária é estabelecida por Swedenborg. Por outro lado, e aqui a gente tem o nosso segundo grande farol, temos o Strindberg, August Strindberg. Esse escritor norueguês e dramaturgo, ele tem uma obra extremamente sugestiva. Ele não desenvolveu em si uma literatura fantástica, mas ele desenvolveu uma literatura realista por um tempo e depois uma literatura da loucura, né? Os Diários da Loucura dele, que se tornaram um livro Inferno, né? Que é um roman à clé, né? Quer dizer, é ele, mas não exatamente ele, né? Os fatos relatados se dizem respeito a ele, os nomes são sutilmente alterados, ou ele se refere a certos personagens que existiram mesmo, né? Como, por exemplo, Gauguin e outros. Ele se refere por nomes alternativos, apelidos. Mas essa narrativa é uma narrativa da loucura. E é interessante porque ela, ao mesmo tempo que ela tem elementos até mesmo, não só fantásticos, mas até assustadores, de uma base, né, que o leitor ele percebe uma mente muito investigativa, uma mente muito, digamos assim, que conhece, né? É um pensamento muito sólido, que vai se desintegrando diante do leitor, e isso é assustador, né? É uma narrativa da loucura. E essa loucura, ela inclui, de certa forma, grandes experimentos alquímicos, né, que ele faz e que realiza e que aparentemente tem reconhecimento na imaginação dele. E nesse ponto é que ressurge a mitologia. É interessante isso, é uma mitologia amplificada, como eu falei, né? A literatura contemporânea escandinava, ela passou a buscar essa literatura que parece fazer parte daquela paisagem gelada, né? É quase como se a mitologia nórdica ela expressasse um pouco aquele universo, né? Os gigantes de gelo, os deuses que são ligados a uma conflagração, a conflagrações, a tempestades, enfim, grandes conflitos, né? É como se eles recuperassem essa tradição, mas tentassem um sincretismo, né? Uma outra possibilidade de leitura para essa tradição. Isso é muito interessante. De fato, é como se o cristianismo não só não conseguisse fazer a conversão, né, desses povos, como se eles ainda ficassem fascinados por outras tradições míticas do oculto ou do que seja, né, de reconfiguração da realidade, que já não passam mais pelo cristianismo, e tentassem
mesclas, né, com o que eles já tinham. Então o Strindberg é esse autor extraordinário que vai tanto no visionarismo, né, no elemento visionário do Swedenborg. Afinal, como eu falei, é uma narrativa da pura loucura, né, da paranoia, das obsessões, do pensamento assim onipotente, né? Quer dizer, não existe realidade, é o puro pensamento que vai focando e o mundo vai desaparecendo ao redor dele. Mas ao mesmo tempo segue tradições, como eu disse, relacionadas à alquimia, a uma série de narrativas míticas que o autor vai conectando, vai tentando sínteses e sincretismos, né, como eu até falei, que literalmente antecipam toda uma tradição literária escandinava. É um livro extraordinário que meio que determina, o Inferno, né, do Strindberg, determina o caminho dessa ficção. E ele é tão poderoso que num dos contos mais, digamos assim, cheio de ressonâncias do livro, foi lançado recentemente, né, da coletânea de Robert Aickman, o Repique Macabro, né, e outros contos estranhos, que é justamente o Bosque Adentro, existe, Into the Woods em inglês, né, existe uma citação desse livro. O Strindberg escreveu muita coisa que inspirou inclusive os surrealistas, os expressionistas, algumas peças naturalistas conhecidas, como a Mais Forte, Me Júlia, né? Mas algumas peças são, né, O Caminho para Damasco, A Sonata Fantasma, tiveram um impacto gigantesco, não Artaud, né? Mas o Inferno, ele é essa, digamos assim, esse compilado geral que abre caminhos para o fantástico, né? Eu acho que aí o último grande farol escandinavo que levaria a autores como Reinhold é o diretor de cinema Carl Dreyer, dinamarquês, dessa vez. O Dreyer, ele é um diretor de cinema muito importante, os cadernos dele foram lançados até em francês, traduzidos, né? Os manuscritos estão disponíveis na Cinemateca de Copenhague. É um material muito rico, mas o que interessa, né, que essa produção dele mesmo de filmes, assim, ele tem vários roteiros também, até sobre uma vida de Jesus Cristo, mas os filmes dele indicam um caminho do fantástico que é um caminho bem próximo, né, de autores como Reinhold, assim, que se vê, por exemplo, no Vampiro, mas não só, o Vampiro acho que é o exemplo mais clássico, adaptação de um certo imaginário, vamos dizer assim, do Sheridan Le Fanu, né, mais de um conto ali que ele adapta, ou segue, né, algumas ideias. E tem o que é a maior estranheza, eu acho, do Vampiro, são algumas imagens soltas. Tem uma imagem que aparece em determinado momento, uma pessoa, enfim, uma aparência extraordinária, assim, do nada. E aquilo é impactante até hoje, assim. Não sei exatamente qual o sentido daquilo, né? Ou certas simbologias que o Dreyer usou, elas são mais ou menos únicas, assim, e elas são disruptivas na sensação, né, do que você tá. É quase como se emulasse um pouco essa sensação visionária que eu comentei, que já existe em Swedenborg e que foi influenciando a literatura escandinava, a produção, né, desse país de uma certa forma. E ao mesmo tempo essa busca por outras saídas míticas, né? Embora o Dreyer fosse um diretor que tivesse uma percepção cristã nítida, né, em filmes como A Palavra, Ordet, essa percepção cristã ela não é exatamente, digamos assim, programática. Mesmo o Ordet sendo adaptado da peça de um padre, de um pastor executado pelos nazistas, Kaj Munk, a peça ela tem, digamos assim, a adaptação cinematográfica dela tem uma direção curiosa. É como se, novamente, né, existe essa tensão territorial que é mais forte no cinema, é possível de fazer no cinema, daqueles lugares assim abertos, aquelas fazendas próximas assim de um litoral muito frio, muito muito solitário, embora isso seja mais sugerido, mesmo no filme, né, que não tem tantos recursos assim, são mais cenas internas, essa solidão que antecipa a loucura,
ela diz muito respeito ao Genius Loci, por mais que tanto o diretor, né, o Dreyer, quanto o próprio dramaturgo que que escreveu a peça original, estivessem, digamos, no campo puro do cristianismo, eles ainda se referem ao território, né, a essa territorialidade, digamos assim, malsã, a esse Genius Loci diabólico, né? E o Dreyer, por outro lado, ele vai buscando em contradições históricas, especialmente entre oprimido e opressor, entre razão e desrazão, entre homem e mulher, né? Esses conflitos e reconfigurando, né, aquilo que era mítico dentro de uma estrutura cotidiana, mas de novo, né, transfigurada às vezes pelo lugar, pela visão das pessoas, pela solidão dos objetos, dos seres, né? E isso é uma outra maneira de interpretar a mitologia, como se a mitologia encarnasse no elemento cotidiano. E isso, novamente, vai impulsionar uma geração de escritores mais jovens, entre eles o Reinhold, né? Mais jovem, não é tão jovem hoje, mas enfim, foi jovem nos anos 70, quando ele começou, numa busca mais do trabalho mais, não bem refinado, mas mais do filigrama da mente do personagem, da maneira como esse personagem penetra, né? A visão, ela já não é mais aquele elemento espetacular do elemento do puro imaginativo do visionário, como é no caso do Swedenborg, óbvio, ou do próprio Strindberg, mas ela vai revirando e a gente vê as engrenagens que geram essa visão. E isso permite muita coisa, permite ironia, permite uma percepção mais refinada, ou mais, digamos assim, mais concentrada, mais nítida das contradições sociais, da opressão, da destruição do diferente, não é? Então isso vai ser o Dreyer, ele vai impulsionar uma nova geração de escritores numa direção ainda mais, digamos assim, virulenta, né? E que introniza tanto os elementos de Genius Loci quanto essa, digamos assim, essa poderosa mitologia que nunca apareceu totalmente superada. E nisso a gente chega no Reinhold, né, que é um autor que eu não vou comentar aqui. Eu vou só dizer que é um autor que tem todos esses elementos, né? Ele soube absorver esses elementos desses faróis que eu mencionei. E no core eles são evidentes. Você tem a questão visionária, você tem essa intronização, não é, que eu mencionei no caso do Dreyer, né, o diretor de cinema, na interioridade de um personagem, né, que vai, digamos assim, que é muito introspectivo. Você tem as contradições sociais, você tem a descrição de uma mente poderosa que vai perdendo as referências que ela tinha por segurança, né? Então digamos assim, uma herança muito forte que o Reinhold sabe respeitar, invoca de maneira muito rica e coloca a sua própria assinatura, né? Numa ironia poderosa, cinematográfica, feliniana, né? Que em breve vai estar disponível a todos os nossos leitores. Então é isso, um abraço e até a próxima.